Tem os 2 livros publicados, o primeiro para paciente, o segundo para enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionistas, podólogos e psicólogos. Próximo. Aqui os trabalhos que eu desenvolvo na cardiologia, vendo a aterosclerose subclínica dos pacientes de psoríase, a parte de reumatologia, vendo algumas enzimas da obesidade, a medicina complementar com o Dr. Carlos Monson, da nutrição, vendo índices de massa corpórea, o estudo do cortisol para ver até que ponto essa história de estresse e cortisol e psoríase tem relação. E agora essa parte de resiliência, o quanto as pessoas têm poder de superação, têm menos doença. O próximo. Então, o próximo. Participo de algumas entidades, principalmente o GRAPA, que é um grupo de pesquisa e avaliação de psoríase. É um grupo pequeno de 50 médicos do mundo todo e que a gente troca muita informação e é um grupo muito exigente em termos da parte científica, de pesquisa. Próximo. Então, não tenho nenhum conflito de interesse com nenhum laboratório. Próximo. Então, aqui vem a questão: 2% dos colegas dentistas têm psoríase, 2% dos seus pacientes têm psoríase, uma hora vai aparecer um paciente com psoríase e a gente precisa saber o que fazer ou não, né? Então, vamos lembrar da língua geográfica fissurada, das placas esbranquiçadas, das manifestações da TM, os efeitos colaterais dos medicamentos que a gente tem, da citretina, na mucosa gengival, e principalmente do uso dos medicamentos sistêmicos para a psoríase, que a gente tem que tomar bastante cuidado. Próximo. Então, a psoríase, de uma situação da década de 50 que o defeito era na pele, a gente viu que hoje é imunomediada e envolve linfócito T com a reação TH1 e TH17. Próximo. Então, o processo começa com um fator externo de agressão ou um fator interno. Então, por exemplo, um ferimento, uma escoriação, um machucado, é apresentada as células dendríticas da pele, as células de Langerhans, que envolve a liberação de citoquinas, que ela vai fazer a apresentação depois do linfócito T, a multiplicação, essa multiplicação do linfócito T ativado, volta para o queratinócito e começa o processo de liberação de mais citoquinas, formando um círculo vicioso com liberação de citoquinas, entre elas o fator de necrose tumoral alfa, perpetuando todo esse processo. E a parte vascular da derme é importantíssima. A psoríase é vermelha porque tem uma neoformação vascular e existe a diapedese dos linfócitos que voltam para a derme, ativados, e fica nesse círculo vicioso. Então, alguns dos tratamentos para a psoríase têm a tentativa de inibir essa angiogênese. Próximo. Então, aqui o que eu já tinha falado. Próximo. E um papel novo, pode seguir, outro tipo de mecanismo através do linfócito T17, liberando outros tipos de interleucinas, principalmente 17 e 22. Então, hoje os tratamentos, pode seguir, envolvem inibir esses 2 mecanismos. O mecanismo mais moderno é inibir o TH17, porque daí eu paro o TH1 também. Então, a gente tem várias citoquinas, a cada ano a gente tem envolvimento e descoberta de novas, e medicamentos que inibam a hiperproliferação e o processo inflamatório. Próximo. Na parte da articulação é o mesmo mecanismo, ativação de célula T, multiplicação desse linfócito, atinge a sinóvia, o osso, articulação e tendão, e isso fica um processo inflamatório muitas vezes e geralmente subclínico. Então, a gente descobre tardiamente, também por culpa dos dermatologistas que não fazem a simples pergunta: você está tendo alguma dor articular, alguma dor muscular, rigidez de manhã cedo nos dedos da mão, vamos ver se isso é da psoríase ou não, tá? Em geral, a psoríase é artropática, artrite psoriásica, ela é fator reumatoide negativo, então ela faz parte das espondiloartropatias soronegativas. O próximo. Então, aqui vocês vejam que complexidade que é a psoríase, a genética de cada um, o meio ambiente, o processo na pele, na articulação e as comorbidades. Próximo. Então, aqui eu quis resumir todo esse processo. Eu sei que está difícil de ler, mas é importantíssimo entender: uma pessoa que tem uma obesidade qualquer, principalmente a visceral, ela libera interleucina 6, 8 e fator de necrose tumoral alfa. As mesmas
mecanismos que ocorrem na psoríase. Então, a psoríase engorda e a obesidade piora a psoríase. Então, é muito importante estimular o paciente a perder peso, voltar para o peso normal, tá? E esse processo com os pacientes de psoríase de moderada a grave, de longo prazo, vai formar aterosclerose no fim. Então a gente está vendo que o risco cardiovascular da psoríase é independente. Se a gente somar isso, a obesidade aumenta. Se a gente somar isso, a diabetes aumenta. Se a gente somar isso, a hipertensão e ao fumo e bebida alcoólica, essa pessoa está sujeita a ter grandes problemas cardiovasculares, tá? Tem até estudos que mostram que as pessoas com psoríase, principalmente os homens, tem às vezes 3 a 5 anos de vida a menos do que a população em geral e as mulheres 4 anos a menos. Então é muito importante tratar enquanto a psoríase é leve e saber controlar bem e entender que não tem nada de emocional na importância da gênese da psoríase. Próximo. Então, por que uma pessoa tem um tipo de psoríase tão grave, espessa, e a outra tem poucas lesões? Certamente tem a questão aí do genotipagem e os fenotipos, né? Então, isso está sendo muito estudado atualmente e recentemente eu fui convidado para fazer uma coleta de DNA de pacientes de psoríase para comparar com populações de países asiáticos e etc. Próximo. Stalin e Churchill tinham psoríase, os dois são gordinhos, os dois fumavam, estressados acho que são, e a gente tem que lembrar que a gente tem que envolver o paciente como um todo para mudança de hábito de vida, comer bem, fazer exercício e manter a saúde em geral. Próximo. Então, esse processo leva, no fim, a uma aterosclerose. Próximo. Aqui tem 3 tipos de paciente de psoríase. O primeiro tipo a gente trata, a psoríase vai embora, ele fica anos sem lesão e a gente volta para o tratamento quando voltar a doença. O outro tipo, a gente precisa usar mais do que um remédio para controlar e logo que a gente para, leva um tempo curto para voltar. E o outro tipo, a gente precisa usar vários tipos de medicamentos simultâneos e quando para, ele volta a psoríase do jeito que estava. Então, a terceira onda superior, a gente fala que é um paciente que vai precisar de tratamento contínuo o resto da vida. Só que o problema é o fígado e o rim desse paciente aguentar tanto medicamento. Próximo. Psoríase leve, que é um joelho, tem a parte espessa, tem a parte fina, tem a parte vermelha inflamada, tem a parte que ainda está se formando e, na dúvida, se é um joelho hiperqueratósico, é só fazendo a biópsia. Próximo. Essas placas podem se unir, formando grandes placas, pode se espessar, formando espessamentos que dificultam a penetração dos medicamentos tópicos, e isso pode estender mais ainda, próximo, sendo a psoríase grave. Então, esse paciente, o anterior, exige tratamento sistêmico, não tem conversa. Eu não gosto, o remédio é forte e tal. Eu sei que se o remédio fosse bom, chamava droga, mas a droga bem dada pode ser muito útil para a vida desse paciente, e até como cardioprotetor. Psoríase eritrodérmica é aquela psoríase que ocorre em 100% dos casos, geralmente ocorrida por efeito rebote de corticoide. Então, vai aqui o primeiro alerta aos colegas. Uma paciente de psoríase que tem uma psoríase estável, só em cotovelo, no joelho, no couro cabeludo que é meio uma caspa, se tomar um diprospam, celestone, solospam, predsim, prednisona, prednisonona, deflazacorte, pode ter a psoríase melhorada e depois vem 100% do corpo. Então, ela fica com uma característica diferente, não é tão vermelha, as lesões são muito finas, furfuráceas. Esse é um paciente que eu tenho que internar porque ele tem um distúrbio eletrolítico importante, principalmente quando for idoso, tá? Aqui é a vítima da doutora Alicia Cubana, que é uma picareta que punha prednisolona nos seus produtos e nas suas cápsulas e não contava para o paciente. Então, próximo. Índio, tenho índio com psoríase, tenho síndrome de Down com psoríase que eu atendi há pouco tempo. Não, volta. Psoríase no couro cabeludo, lembra a dermatite seborreica. Quantos ficam tratando como caspa? Na verdade é uma psoríase incipiente. A diferença é que a psoríase tem uma borda que delimita a lesão, isso vai para o rosto, isso vai para dentro da orelha e piora se cutucar, usar cotonete, chave de fenda, chave do carro, caneta Bic. Próximo.
Psoríase gutata é um tipo especial de psoríase que atinge jovens, crianças e jovens especialmente. Está intimamente ligado ao estreptococo beta-hemolítico, geralmente de orofaringe, de amígdala, ou da sinusite ou da otite, e a gente vê de uma hora para outra surgir essas lesões súbitas no corpo todo. A mãe fica assustada, leva no pronto-socorro, bom dia, Celestone Soluspan, e daí começa a complicar a vida do paciente. Então, às vezes, quando a gente trata amidalite com antibiótico, a gente vê regredir espontaneamente a psoríase gutata, às vezes não, tá? Próximo, psoríase palmoplantar, claro que parece uma tínia, parece uma micose, parece uma dermatite de contato de uma dona de casa que mexe com produto de limpeza e, na verdade, faça o diagnóstico através da biópsia de pele, que a gente vai ter a confirmação. Volta só um pouquinho, especificamente naquela planta do pé, tem áreas escuras, porque esse é o tipo psoríase palmoplantar pustulosa. É uma pústula amarelada, estéril, não tem nenhuma bactéria e que logo estoura formando essas crostas hemáticas. O próximo, isso pode ficar bem espesso, dificultar o deambular, dificultar trabalhar. Já vi colegas dentistas que tinham que fazer asepsia e deixaram por causa da psoríase. É uma pena porque tem tratamento. Próximo. Claro que isso parece uma tínia, uma onicomicose. Claro que pode ter psoríase com micose. Então vamos fazer o micológico com pesquisa para fungo ou para bactéria também. Próximo. Então vocês vejam psoríase atingindo 100% das unhas, destruição das unhas e um alerta. Quem tem psoríase nas unhas tem mais chance de ter psoríase articular. Então, é um fator preditivo da psoríase articular, é a psoríase ungueal nas mãos principalmente. Próximo. Então, vocês vejam, pode pegar a matriz, pode pegar a borda proximal ou distal. Próximo. E esse é um sinal que acompanha as pessoas com psoríase. Então, às vezes chega um paciente com o cotovelo áspero, eu vou olhar o dedo dele e vou ver esses pontinhos que a gente chama pitting. E isso já me ajuda a fechar o diagnóstico. Próximo. Tem essa mancha que é patognomônica da psoríase, que é mancha salmão, ou uma mancha esbranquiçada ou amarelada. E vocês vejam, o slide não dá para ver muito, em volta da mancha amarelada tem uma borda eritematosa, que é o processo inflamatório da psoríase. Próximo. Psoríase artropática pode ser mutilante, e ela pode causar osteólise, ela pode causar uma entesite, uma sinovite, e ela tem que ser feito o diagnóstico precoce pelo dermatologista e reumatologista. Vocês vejam, não é coincidência aquela unha com psoríase, esse dedo com dactilite, que é esse dedo inchado, né? Próximo. Pode dar na axial, pegando toda a coluna, cervical, torácica, lombar, essa posição do esquiador. Não tem mais o que fazer quando chega nessa fase. Dos dedos também, vocês vejam o aspecto radiológico, como destruiu a articulação dos quirodátilos. Então, é muito importante o diagnóstico precoce. Outra região comum é a bacia sacroiliaca, e isso demora para ser feito o diagnóstico. O paciente fica achando que é má postura, às vezes a clínica não é tão exuberante. Próximo. Então, a gente tem a psoríase de vários tipos, dando dactilite, entesite, e a psoríase mais comum é a periférica, e em geral até só de um lado do corpo. Próximo. Eu vou ficar muito triste se daqui para frente continuarem a aparecer pessoas que não têm mais o que fazer com essa articulação, porque os atuais medicamentos são modificadores da doença reumática. Próximo. A histologia nos ajuda muito. Próximo, a gente tem a hiperqueratose, os neutrófilos na epiderme, que vão formar depois o próximo, a dermatite, a pústula espongiforme, tá, de Kokoge, que é patognomônico da psoríase. Então, tem dúvida se é psoríase? Para de passar qualquer coisa, espera algumas semanas e faz a biópsia de pele ou mucosa. Próximo.